Olá! Vivemos uma nova onda da pandemia de Covid-19. Os casos de contaminação dispararam e os efeitos sobre a saúde mental são impactantes. Havia uma esperança de que dias melhores se aproximavam, mas ainda perdemos pessoas para o coronavírus. A mudança de rotina não dá sinais de que poderá ser descartada. Permanecem as recomendações pelo distanciamento social e uso de máscara. Enquanto isso, a população sofre ainda um aumento dos problemas psicológicos em razão do medo, da insegurança e como uma sequela deixada pós-contaminação pelo vírus. Dados de um estudo feito nos Estados Unidos mostram que pós-infecção pela Covid-19, os riscos de um indivíduo desenvolver depressão aumentam em 40% e em 35% se observarmos o transtorno de ansiedade. Vamos conferir a reportagem feita por José Juvencio e Ana Maria Ferreira. São quase 2 anos de uma pandemia que insiste em não ir embora. Além do perigo de contaminação por novas variantes do coronavírus, as mortes por conta da Covid-19 ainda assustam os brasileiros e têm provocado ansiedade, medo, angústia e depressão. Tanto é que 6 em cada 10 pessoas que fazem terapia iniciaram o tratamento nesse período pandêmico, segundo uma pesquisa do Instituto FSB, para avaliar o estado mental dos brasileiros. Os dados da pesquisa demonstram ainda que 53% dos entrevistados relataram sentir ansiedade, 42% têm alteração de humor e 41% sofrem com insônia. A agente de viagens Tainá Cristina e mãe do pequeno Miguel nos conta que tem sido muito difícil administrar as responsabilidades com a família, o compromisso com o trabalho e ainda manter a saúde mental em um momento complicado por conta da pandemia. Teve alguns sentimentos que foram mais aflorados, crenças. Então, assim, a gente tem que saber lidar com tudo isso, porque não é fácil. A jovem mãe destaca o papel fundamental da terapia. E eu nunca pensei em fazer terapia, então quando veio essa pandemia, eu me vi totalmente perdida. Falei, meu Deus, como que eu vou ajustar minha rotina? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer as minhas coisas que eu fazia no dia a dia? Que tudo mudou. Então a terapia veio para ajudar bastante a me encontrar, a me conhecer melhor. Nós encontramos a Tainá no consultório da musicoterapeuta Mariana Nunes. A musicoterapia é uma alternativa para descansar a mente nesse período tão desafiador que a humanidade enfrenta. A musicoterapia, ela traz muitos recursos, muitas ferramentas que facilitam a pessoa, né, e o terapeuta conduzindo esse processo a acessar conteúdos que estão ali no inconsciente, que estão ali guardadinho num lugar protegido, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, de problemas no relacionamento, na família, de questões sociais, são questões que aparecem muito, né, no consultório, quando a gente está trabalhando saúde mental, e a musicoterapia, ela facilita com que a pessoa consiga acessar, trazer essas informações de uma forma diferente, né? De uma forma mais leve, de uma forma mais prazerosa, que quebra um pouquinho aquela resistência ali inicial, natural, né? De qualquer procedimento, de qualquer processo terapêutico. Mariana pontua que, embora a música naturalmente desperte sensações e sentimentos, somente a musicoterapia, sob o acompanhamento de um terapeuta especializado na área, desenvolve técnicas que proporcionam cura e relaxamento mental. No consultório, que trabalho com a musicoterapia na área de saúde mental, a gente utiliza esse fazer musical, que seria a recriação, ou seja, você cantar ou tocar, a composição, né, de músicas, de canções, a improvisação e também a escuta musical. Todos esses recursos podem ser uma ferramenta para você chegar onde você quer chegar. Então, essa avaliação inicial é feita entre o terapeuta e o cliente, observando quais são as demandas, quais são as necessidades, quais são os objetivos terapêuticos daquele processo. Então, para cada pessoa, vai ser personalizado.
Intervalo e voltamos já já, não saia daí. Na virada do ano, todos tinham a expectativa de que 2022 seria um ano diferente no que se referia aos impactos da Covid-19. Embora as mortes tenham reduzido com o avanço da vacinação, os transtornos mentais se fazem cada vez mais evidentes. Para falar mais sobre isso é que converso com a psicóloga clínica Yarla Calinelli. Na verdade, a pandemia ela veio para mudar totalmente a nossa realidade e a nossa forma de lidar, né, com a realidade atual, logo também com as nossas vidas. Então, tem sim um impacto muito significativo, tanto em questões sociais, em questão de vínculo, né, nós somos seres humanos e precisamos desse vínculo afetivo, precisamos desses momentos de estar mais integrados, né? Logo, ter mais atenção do outro, se sentir amado, se sentir seguro, muitas vezes se sentir reconhecido e valorizado por aquela pessoa, né? Por aquelas pessoas, por aquele ciclo social que geralmente nós somos inseridos. Então, tem toda uma questão social, né, relacionada à atenção, quanto também uma questão neurobiológica, fisiológica, né? Os estudos ainda são muito recentes relacionados à pandemia, porque nós temos aí 2 anos, né, de pandemia, então tem muitos estudos sendo realizados, mas ainda tem muita coisa a ser descoberta. Então, sempre vai ter essas duas vertentes, tanto a questão social, emocional, vínculos, né, afetivos, quanto também todas essas reações e efeitos colaterais no nosso cérebro, né, logo no nosso corpo. E as pesquisas evidenciam, sim, que até um prazo de 6 meses, geralmente, no pós-Covid, pós-contaminação, pode ser que apresente ainda uma instabilidade psicológica e emocional. Então, tem muita coisa ainda sendo estudada relacionada a isso, mas os impactos são bem nocivos. E por isso que a gente precisa se preservar, né, e se cuidar ao máximo, tanto em relação à contaminação, quanto em relação ao nosso bem-estar de maneira geral. Yarla, a gente viu lá no começo de 2020 uma doença desconhecida que estava matando muitas pessoas diariamente e medidas severas foram impostas, como lockdown, distanciamento social, muitas pessoas perderam emprego, perderam familiares e teve todo um impacto nesse processo do começo da pandemia. Né? A gente viu devagarinho a pandemia ir arrefecendo ou ir se abrandando e, de repente, a gente vive uma segunda onda, onde a gente teve, de novo, um impacto muito forte, perdendo vidas. Agora, a gente teve a vacinação, a gente está vendo que os casos estão crescendo, mas em contrapartida as mortes são menores, né? Embora seja um cenário diferenciado, como que a gente age com o nosso pensamento, cada vez que se anuncia uma nova onda, a gente revive aqueles sentimentos lá do começo, aquele medo, aquela insegurança, como que o organismo humano lida com essa questão? Isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Mas de forma geral, acontece um processo de frustração, né? Porque logo no início da pandemia, a gente não tinha ainda noção do que iria acontecer no futuro, mas sempre alimentando aquele sentimento de esperança, né? Que, inclusive, é um sentimento extremamente importante que a gente precisa acreditar que amanhã vai ser um dia melhor, que o ano seguinte vai ser um ano melhor, enfim, a gente precisa ter essas projeções, né? Em relação ao melhor, visualizando a vida de uma maneira positiva. E o Covid veio para quebrar muito isso. De certa forma, existe um nível de frustração, porque a cada mês, a cada trimestre, enfim, aí entrou-se um novo ano, não aconteceu necessariamente da maneira que idealizávamos, né, que imaginávamos que iria ser. Depois dessas ondas que tiveram, né, e a gente teve agora um aumento logo nesse início de ano de 2022, as pessoas estão meio que se readaptando novamente a essa nova onda, a essa nova realidade.
Então, existe sim um nível de frustração relacionado a esse acreditar de forma positiva que vai ser melhor, né? Mas também existe um processo de readaptação, né? Percebo isso, inclusive, em consultório, de pessoas já tendo consciência que o Covid não vai acabar, de certa forma, e que a gente precisa aprender a lidar com ele, né? E logo tomar todas as ações que são necessárias, mas também não dá para viver um radicalismo, porque a gente já está vivendo isso há anos, né? E também não está funcionando, porque muitas pessoas, de certa forma, estavam se restringindo muito e mesmo assim se contaminando, ou também aquelas que não se contaminavam porque nem saíam de casa, acabaram desenvolvendo um transtorno psicológico. Então, a gente precisa buscar, que eu vejo que é o que está acontecendo agora nesse momento, né, esse equilíbrio. Eu preciso me cuidar, mas eu não posso me privar, né, de um todo, que também é necessário para a minha saúde. Yarla, quando você fala desse readaptar, entender que a Covid ela sempre vai estar presente, que eu preciso aprender a conviver com esse vírus, né? Quanto tempo leva para a gente perceber isso? E o que você daria como dica para que a gente possa se acostumar a uma nova rotina que exige que a gente tenha cuidados, que pelo jeito eles vão ser os novos protocolos, digamos assim, no Sim. nosso dia a dia, né? Vai ser o novo para sempre, né, enquanto existirmos, de certa forma. As dicas são as mesmas para tudo, de uma forma geral, que o ser humano muitas vezes não fazia antes, né? A gente precisa evidenciar quais são os pilares que são importantes para o meu bem-estar, tanto para a minha saúde fisiológica, né, quanto para a minha saúde psicológica e emocional. Isso vai muito de pessoa para pessoa, Michelle. Então, muitas vezes aquilo que é importante para você não necessariamente é tão importante para mim. Então, não que aquele pilar como essencial, né, não tenha que ter um nível de importância, mas eu preciso evidenciar realmente aquilo que me conecta, né, com a minha mente, com o meu corpo e com o meu espírito. Então, a gente tem pilares, digamos, de sustentação, né, e desenvolvimento essencial, que é o tomar água corretamente, buscar ter uma alimentação mais saudável, buscar ter qualidade no sono, né, buscar alimentar ali momentos de conexão com a sua espiritualidade, ligada ao que você acredita, independente do que seja, né, a gente precisa ter melhor controle, né, da nossa carreira, do nosso tempo, do nosso dinheiro, a gente precisa de momentos de relaxamento, né, praticar uma meditação, muitas vezes tirar uns minutinhos ali para apenas respirar, né, ou para tentar desacelerar um pouco o meu cérebro ali naquele dia, naquele momento. A gente precisa ter esses contatos e vínculos sociais, né, buscar ter um bom relacionamento com a família. Então, isso seriam pilares essenciais, né, para a nossa vida, para a nossa existência, com qualidade, com funcionalidade. Além disso, existe o individual e particular, daquilo que me conecta, daquilo que realmente é importante para mim. E aí isso é totalmente individual mesmo. Então, buscar essas conexões, né, com a minha mente, com o meu corpo e com o meu espírito, logo com a minha essência. Buscar vivenciar aquilo que realmente é valoroso e muito significativo para mim, né? Essa busca pelo equilíbrio mesmo que é necessário. Logo, o autoconhecimento, né? Que as pessoas estavam muito distante dessa conexão, e a pandemia também veio para mostrar, como se fosse um chacoalhão ali, que a gente precisa ter esse olhar para o nosso eu pessoal, para a nossa essência, para a nossa alma. E isso é ter logo bem-estar. Yarla, você falou para a gente aí que os estudos ainda são muito novos, mas que mostram uma evidência de prejuízos ou transtornos psicológicos em pacientes que positivaram para a Covid no intervalo de 6 meses. Você podia falar um pouquinho mais para a gente do que é mais recorrente dentro desse universo dos transtornos psicológicos que estão sendo observados no pós-Covid? Sim, posso. Eu trouxe até alguns dados, que eu acho que é super importante, né, e relevante falar sobre isso. Então, já existem pesquisas, né, que estão sendo realizadas muitas vezes pelo mundo farmacêutico, enfim. E aí, esses dados estão sendo levantados, né?
começaram ali logo no início da pandemia, então a gente tem dados. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, isso é um dado de 2019, né? Nós temos aí questão de diagnóstico, em média, 18,6 milhões de pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade. E aí, dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem várias ramificações, né? Eu acredito que atualmente esse dado deve ter aumentado muito, só que ainda não existem pesquisas concretas, né, que levantem essa quantidade. Mas é o que a gente já percebe, né? Tanto aí em consultório quanto no dia a dia. E uma a cada 3 sobreviventes, né, de pessoas que foram internadas e ficaram com sintomas mais graves de Covid, de certa forma apresentam um transtorno psicológico nesse pós-Covid, né? E aí a gente tem uma questão de os mais predominantes, algum transtorno de ansiedade, né? TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, depressão e transtornos de personalidade, mas a recorrência maior é ansiedade e depressão. E depois a gente vem com os demais transtornos, que são, digamos, mais expressivos, né? E aí o que acontece? Quem já tinha uma predisposição a desencadear o transtorno pós-contaminação, isso ficou mais intenso e mais evidente, né? Como se eu tivesse ali um vírus no meu corpo, um exemplo, né? Só que pode ser que eu viveria a minha vida inteira e aquele vírus não seria acionado, ele não seria desencadeado no meu organismo. Com o pós-Covid, com o pós-contaminação, esse desencadear, ele se torna mais, digamos, fácil. Ele seria acionado com essa pós-contaminação. Então, acontece mais ou menos nesse processo, com os transtornos psicológicos. Como então, se pessoas que já ambiente tinham... favorável, né? Exatamente. Então, pessoas que já tinham predisposição, né, desencadearam o pós-Covid, e pessoas que já tinham alguns sintomas característicos e transtornos já diagnosticados, geralmente a frequência, a intensidade aumentou muito na pós-contaminação. E, Arla, eu tive a oportunidade de conversar com um médico que trata pacientes de Covid aqui em Mato Grosso, o doutor Carretone, e ele me fez uma fala da seguinte maneira, que a Covid, ela funcionou como um empurrão para pessoas que tinham uma propensão a borderline. Você está falando do ambiente propício e ele falou sobre isso, né? Você podia falar um pouquinho disso para a gente? Sim, é porque assim, na verdade, o transtorno, o border, né, como a gente fala, ele é um transtorno de personalidade. Então, são características muito específicas, né, de um perfil, de um padrão de personalidade. E geralmente está ligado à intensidade. Então, eu sinto raiva, é muita raiva. Eu sinto amor, é muito amor. Tudo é muito, né? Tudo é muito intenso. Por isso que transborda. Por isso borderline. E aí, o que acontece? Se o Covid ele acaba intensificando os sintomas, o border, que já é muito, se torna muito mais, né? Então, realmente, parando para avaliar, né, através dessa fala desse profissional, ficou mais característico e evidente os sintomas. Sim, mas o borderline se caracteriza como um padrão, como um funcionamento da personalidade. Ele é um transtorno, né, de personalidade, e ele tem sintomas muito característicos, ligado muitas vezes a uma irritabilidade muito intensa, uma emoção de raiva, de ódio muito intensa. E aí, claro, né, como existe uma disfuncionalidade, existem sintomas de ansiedade muito característicos também para esse diagnóstico, né, para essa pessoa que tem esse funcionamento, e aquela relação de amor e ódio. Então, eu amo muito, mas qualquer coisa que a pessoa faça, né, pode gerar em mim um sentimento de rejeição, de abandono, de traição, e por isso a raiva. Então, eu amo muito, mas eu quero que aquela pessoa ame só a mim, eu não quero que aquela pessoa, digamos, ame mais ninguém. E isso acontece para tudo, para amizades, para pessoas próximas, trabalho, então tudo é muito intenso. Uhum. E Arla, você logo o Covid intensifica ainda mais, né? Essa questão. E Arla... E aí se torna um comportamento disfuncional, porque talvez antes da contaminação
era um comportamento que a pessoa achava que era normal, que, né, não trazia tantos prejuízos. Com o pós-Covid, isso intensificou ainda mais esses sintomas, e aí começou a apresentar prejuízos, possivelmente para essas pessoas, e por isso que elas procuraram ajuda. E aí o número, né, de pessoas acometidas por esse transtorno foi maior. Quando a gente pensa nesses sintomas ou nesses transtornos psicológicos que se apresentam no pós-Covid, o que as pessoas precisam observar, Yarla? Que tipo de sintomas aparecem? Quando que eu percebo que é hora de buscar uma ajuda profissional, de que eu preciso desse amparo? Certo. Qualquer momento e qualquer situação, né, de pensamento que está repetitivo, persistente, emoção que está repetitiva, persistente e comportamento que estão me trazendo prejuízos. Então, se antes eu tinha qualidade de sono e hoje eu não tenho mais, isso já é um indício. Se antes eu tinha uma boa memorização, a minha percepção, a minha atenção, né, ela se enquadrava ali, não me trazia prejuízos, e agora isso está, digamos, diminuído, logo já me trazendo prejuízos, isso também já é um indício, né? Se eu começo a apresentar padrões de pensamentos muito negativos, né, e até mesmo autocríticos, a gente chama de pensamentos ruminantes ligados a situações do passado, algo que não ficou totalmente, né, resolvido internamente ou até mesmo, né, externamente, isso já é um indício. Então, tudo aquilo que foge de um padrão que traga prejuízos já são indícios de que você precisa procurar ajuda profissional. Porque isso vai tomando uma proporção tão grande que chega um momento que você não consegue realmente lidar sozinha. E aí eu sempre uso uma frase que faz total sentido. Não espere uma crise, né, para descobrir, visualizar o que realmente é importante para você. Porque as pessoas ainda buscam ajuda profissional, né, psicológica, psiquiátrica, no extremo. E assim, são sintomas muito negativos, são sintomas muito ruins. Então, a partir do momento que aquilo me traz prejuízo, me traz sofrimento, né, me traz angústia, eu preciso procurar ajuda profissional, porque não vai passar. Eu percebo muitas pessoas romantizando hoje a ansiedade, como se fosse normal sentir todos os sintomas que são apresentados. Então, aquela taquicardia, aquela pressão no peito, aquela sensação que é até inexplicável, só sabe realmente quem vivencia, né, tais sintomas. Aquele pensamento negativo o tempo todo. Ninguém quer pensar de maneira negativa, só que o pensamento é automático e ele vem à tona. Então, eu preciso identificar e entender por que o meu cérebro está acionando tantos gatilhos, crenças, que estão sendo totalmente negativas para mim. Porque se torna até destrutivo, né? Eu falo que é uma automutilação alimentar, é horrível. Então, se eu já percebo que, né, os meus pensamentos, eles estão mais voltados para o negativo, eu estou muito pessimista, eu estou tendo muito medo, e esse medo, ele não é real, porque não é do agora, é de algo que possa acontecer. Eu estou tendo reações fisiológicas, né? Sudorese em excesso, taquicardia, muitas vezes, né, um tremor, muitas vezes uma dor de cabeça excessiva que fugia ali do padrão natural, ou aquele medo em excesso, aquela preocupação em excesso, tudo isso já são indícios, porque trazem prejuízo. E quais são as implicações? Procurar ajuda. Quais são as implicações caso eu não procure ajuda? É muito triste, eu falo assim como profissional, porque é muito triste, porque o nível de sofrimento é muito grande, assim, é horrível mesmo, né? Independente de qual transtorno e sintoma seja, é muito negativo. Então, eu sempre falo, não vai passar. Pode ser que passe agora por um tempo, porque as coisas se acalmem, digamos assim, você encontre uma estrutura ali, né, e um pouquinho de resiliência para lidar com aquelas situações no momento, naquele momento, mas pode ser que passe alguns meses, pode ser que passe 1 ano, 2, 3, enfim, pode ser que passe 10. E aí aqueles sintomas, eles retomam, Michele, de uma maneira muito intensa e muito mais abrangente, né? Porque vão desencadeando outros sintomas. Então, muitas vezes, uma ansiedade não tratada, né, ela desenvolve um transtorno de ansiedade que pode levar a uma depressão.
ou vice-versa. Você pode ter depressão e desencadear ansiedade, né? E aí você pode ter depressão e desencadear um transtorno afetivo bipolar. Então, olha que sério, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, assim, a gente precisa procurar uma orientação, né, um aconselhamento, ou até mesmo um acompanhamento psicológico, e buscar se conectar, buscar mudar o estilo de vida, buscar o autoconhecimento. Porque é conhecimento e autoconhecimento que vai nos trazer saúde a médio e longo prazo. Porque as coisas também não começam a acontecer assim do nada, no momento, né? Você começa um tratamento, você começa um processo de autoconhecimento, as coisas elas vão fluindo, né? Vai acontecendo, mas você vai ter retorno, mesmo resultado, a médio e longo prazo. Tá joia. Tanto é que eu falo com os meus pacientes, às vezes o que eu estou falando para você não faz sentido agora, mas eu acredito que lá na frente vai fazer, e faz. Sempre, em todas as situações. E é a melhor maneira da gente preservar a vida, né? Porque a gente sabe que esses transtornos sem tratamento, muitas vezes levam o paciente ou a pessoa acometida a cometer suicídio, né? Exatamente, os índices só têm aumentado, né? Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E são doenças, né, que já existem há muito tempo, só que a gente não tinha tanto conhecimento relacionado a isso, não tinha tantos diagnósticos, né? Hoje a gente tem evidências, tem diagnóstico, tem tratamento, tem várias estratégias para poder lidar, né, com os transtornos psicológicos ou as disfuncionalidades mesmo emocionais, porque às vezes ainda não se instalou um transtorno, mas aquele padrão de sintoma apresentado já está sendo totalmente disfuncional e traz prejuízos, né? Tanto a curto, médio e longo prazo. Não saia daí, a gente volta em instantes. Os novos casos de Covid-19 causam ainda um esgotamento físico e mental aos profissionais de saúde envolvidos no atendimento das pessoas contaminadas. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, Carmen Machado, relata um pouco do que é vivenciado por essa categoria. Importante dizer que nós, da saúde pública, nunca paramos o nosso atendimento, né? Nós ficamos, durante esses 2 anos e agora, nesse novo pico da Ômicron, trabalhando incansavelmente para atender, para fazer com que os processos de trabalho fossem o melhor possível no sentido de salvar vidas. Claro que nesse processo houve um adoecimento por parte dos nossos profissionais, em todos os sentidos, não só com relação à sobrecarga de trabalho, mas, sobretudo, pela situação de morte, de sofrimento, por qual nós passamos enquanto população brasileira, enquanto população mato-grossense e mundial. Obviamente que esse aspecto negativo pesou muito, porque nós somos seres humanos, né? E os humanos têm sentimento, né? Não poderia ser diferente com a categoria da saúde. E aí a gente depara com uma situação de maior vulnerabilidade ainda. Para que se tenha uma ideia, hoje nós estamos aqui no CAPSI, que é um serviço de atendimento de saúde mental, um serviço que atende uma clientela e familiares que precisam de ajuda específica do ponto de vista psicológico, e nós estamos aqui, infelizmente, reivindicando que a gestão estadual tenha um olhar para esses profissionais, que serão, infelizmente, depois de 10, 12, 14 anos de trabalho, simplesmente desligados do serviço. É preciso dizer, quando a gente fala em saúde mental, nós estamos falando dos dois lados, é uma via de mão dupla, não é só o familiar, o atendido, o adolescente ou a criança que é atendida, mas, sobretudo, esse profissional, que existe uma questão de vínculo que é indiscutível e necessária, não só na saúde mental, mas em especial
como também nos outros serviços de saúde. Infelizmente, estamos diante de um processo seletivo precário, com 4.900 vagas, com uma necessidade de urgência de maior transparência em todo esse processo. Carmen, quando você fala para a gente desse adoecimento dos profissionais de saúde, dessa questão da saúde mental, que é de fundamental importância nesse processo, como que a gente está nesse panorama dos profissionais? O sindicato tem um levantamento sobre casos de esgotamento, de ansiedade, de depressão. Vocês têm um levantamento de como está essa situação? Não em números absolutos, mas nós temos um sem números de profissionais que, infelizmente, estão afastados por depressão. E isso tem várias causas, inclusive, que devem ser consideradas. Uma é a questão realmente da pandemia, de todo esse luto que nós vivenciamos ao longo desses 2 anos, se não um luto, pelo menos uma preocupação extrema vivenciada por esses profissionais com relação ao adoecimento da população e dos seus familiares. E, por um outro lado, nós temos também uma relação com o afastamento do convívio social, um afastamento desse profissional no seu ambiente laboral. Isso faz com que as pessoas que estão, por exemplo, em teletrabalho, elas estejam adoecidas, porque as relações interpessoais fazem parte do crescimento humano, fazem parte de uma saúde mental. Então, o fato de estarem afastadas, muitas, né, a gente considera que seria mais um dos fatores que causam esse adoecimento psicológico. Também é bom lembrar que esses afastamentos agora estão acarretando ainda mais problemas, né? Uma vez que esses profissionais se sentem discriminados, né? Porque a depressão e qualquer que seja o transtorno psicológico, infelizmente, ainda é visto com certa resistência, não só pela população de forma geral, mas inclusive, infelizmente, pela própria gestão do trabalho. E Carmen, quando a gente pensa nessa nova variante, né, na Ômicron, nós já temos uma pesquisa genômica em Mato Grosso mostrando que em janeiro deste ano, 90% dos casos eram de Ômicron aqui no nosso estado, aqueles que foram analisados. Isso fez com que os profissionais também fossem contaminados e tivessem que se afastar do trabalho. A gente teve em algum momento um choque, digamos assim, daqueles que precisavam tratar dos doentes também estarem doentes e ter uma vacância ou ter um buraco nas escalas no atendimento público? Não, sua pergunta é extremamente pertinente. Existe um medo real, concreto, inclusive, com relação a essa contaminação pela Ômicron. A gente já tem estudos que indicam que, apesar da letalidade ser menor, ela é extremamente contagiosa. E isso significa uma necessidade urgente do serviço se reinventar nesse sentido. Não só lembrando que a necessidade de proteção, né, dos nossos profissionais, porque afinal são eles que vão ter que estar atendendo e eles precisam estar sadios, mas, sobretudo, aqueles que também buscam o serviço, os próprios pacientes e seus familiares. Então, a necessidade é de protocolos urgentes, não se pode perder tempo, né? Nós precisamos, se houve realmente que a gente tem conhecimento dessa contaminação no local, é preciso que todos os protocolos sanitários sejam tomados de forma imediata, a fim de que realmente possa intervir nesse processo de contaminação. Como que o sindicato tem lutado para esses protocolos, Carmen? Que tipo de diálogo vocês têm estabelecido com a gestão no sentido de aperfeiçoar esses protocolos adotados, trazendo segurança não só para quem trabalha, mas também para quem procura os atendimentos?
assim, os protocolos não são inventados de forma aleatória, muito pelo contrário, eles são pensados por cientistas sanitários, por equipes altamente gabaritadas. Nós já temos um protocolo instituído, não só pela Organização Mundial de Saúde, mas como também pelo próprio Ministério da Saúde. O que, no nosso entender, ainda falta nesse estado é realmente que a Secretaria adote medidas mais preventivas, efetivas e céleres, no sentido realmente de dar essa segurança sanitária para os profissionais, bem como para toda a população que busca os atendimentos nos serviços de saúde. Você podia exemplificar para a gente que tipo de medida o sindicato acredita que a Secretaria Estadual de Saúde poderia tomar, que ainda não está sendo tomado? Eu acho que, realmente, a Secretaria de Estado de Saúde peca no sentido de não se tornar mais célere, né? Nós não negamos em nenhum momento, isso precisa ficar claro, do trabalho desenvolvido pela equipe técnica da vigilância da Secretaria de Estado de Saúde. O que nós pedimos e que nós achamos, inclusive, que seja uma reivindicação justa, necessária, é a celeridade em todos os processos de cuidado. E isso é básico, isso não é uma invenção do sindicato, nem tampouco dos trabalhadores que reivindicam condições laborais adequadas, né, com todos os protocolos sanitários sendo seguidos conforme determinação da política de saúde. Carmen, a gente está vendo a política de vacinação avançar, não só no nosso estado, como também no país, e isso refletiu, por exemplo, no número de mortes, que mesmo com essa alta de contaminação, a gente teve um número de mortes menor do que em outros momentos de pico da Covid-19 aqui no nosso estado. O que vocês enxergam daqui para frente, né? Com o avanço dessa vacinação, com o advento da variante Ômicron, a gente deve ter uma tranquilidade daí para frente, ou ainda tem um receio por parte dos profissionais de saúde no sentido de que novas variantes possam surgir? Não, o receio e a prudência pode ser considerado um binômio extremamente necessário nesse momento. Infelizmente, nós ainda não ganhamos essa guerra. Nós estamos ganhando batalhas pouco a pouco, que só vai ser resolvida em parte quando nós tivermos um índice de vacinação adequado em todo o país. Enquanto isso, é preciso que a sociedade entenda que os tempos são outros e que o uso da máscara, o uso do álcool em gel, da lavagem de mãos, de ambientes arejados e de não aglomeração são fatores fundamentais para que nós, no futuro, se Deus quiser, possamos vencer essa epidemia, como todos nós esperamos, né? E que essa esperança seja a mola mestra para que nós possamos tomar essas medidas pensando em tempos melhores, que eu acredito que estão por vir. Carmen, o que você diria para as pessoas que ainda resistem à vacinação? Sejam elas adultas, sejam elas pais de crianças entre 5 e 11 anos que também tiveram a vacinação liberada pela Anvisa? A questão dos índices de vacinação para essa faixa etária de 5 a 11 anos, a completude dos processos vacinais estão por desejar. E nós, obviamente, atribuímos, infelizmente, toda essa situação a muita propaganda enganosa, os famosos fake news. A ciência, ela está posta a serviço da sociedade. Não é possível admitir que nós estamos vivenciando um momento em que muitas questões são colocadas de forma como verdade absoluta e induz toda essa população. Gostaria também de lembrar
que as autoridades do Poder Legislativo, do Poder Executivo, tanto federal, estadual quanto municipal, têm um papel relevante, porque eles são líderes. Aqueles que se manifestam contrários ao processo de vacinação, de completude desse processo, infelizmente, de forma inconsequente, acabam por atrapalhar todo esse trabalho que está sendo feito de forma brilhante pelos profissionais da saúde em prol de salvar vidas, né? E eu fico pensando, né? Eu, você, a grande maioria da população tomamos vacina BCG. E naquela época, veja só você, ninguém pediu a bula da vacina BCG para saber contraindicações. Então, a ciência está posta para ajudar a humanidade, e a gente tem que acreditar. Eu acredito na ciência e eu acredito na vacinação. E a vacinação também é uma forma de aliviar os profissionais da saúde, né, Carmen? Com certeza. Veja você, uma população com índice aceitável, previsto de imunização, faz com que os serviços não sejam colapsados, né? E diminui a busca. Isso não significa dizer que não teremos casos graves, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, se a gente tiver mais calma, mais tempo, os atendimentos serão melhores, não teremos superlotações em UTIs, tampouco em clínicas médicas. O serviço vai dar conta de absorver toda essa população que, porventura, precisar de atendimento médico, seja ele de qual nível de complexidade for. Intervalo, não saia daí. Mais uma obrigação de todo brasileiro se aproxima. Trata-se da declaração do Imposto de Renda de 2022. Os contribuintes já devem começar a se preparar para a declaração e pagamento do tributo. O prazo de entrega geralmente é no final de abril. Contudo, já se preparar com antecedência, sem dúvida, evitará transtornos. O imposto de renda, seja de pessoa física ou jurídica, é um dos mais importantes e precisa ser declarado todos os anos à Receita Federal. Essa declaração ocorre geralmente entre os meses de março e abril. Mas atenção, é importante que o contribuinte fique atento a algumas regras de suma importância para a declaração, como, por exemplo, quem tem a obrigatoriedade de prestação de contas para a Receita Federal. É o que explica a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Gisele Silvente. Olha, um dos maiores problemas que os contribuintes pessoa física enfrentam é a falta de documentação adequada para que o profissional da contabilidade possa adequadamente preencher a sua declaração de imposto de renda. Então, a pessoa física, ela tem que juntar, né, todos os documentos. Quais são esses documentos? Documentos básicos, como o informe de rendimento, como os comprovantes de alienação de bens, seja de bens móveis, seja de bens imóveis, né? Como eu havia comentado com você anteriormente, o ano passado nós tivemos uma situação sui generis de ganho de capital na alienação de veículos. Então, as pessoas terão que apurar o ganho de capital através do programinha GCAP, alienação de bens imóveis através de cartório, porque já existe um convênio da Receita Federal com os cartórios informam mensalmente para a Receita Federal tudo aquilo que a gente compra e tudo aquilo que a gente vende, né? Também, os comprovantes bancários são fundamentais para o preenchimento da declaração de imposto de renda, dentre outros. É importante o contribuinte ficar atento às diferenças entre declarações de pessoa física e jurídica, sobretudo no que se refere à obrigatoriedade e à documentação exigida. Então, o que difere a pessoa física da pessoa jurídica é que a pessoa física trabalha com seu CPF.
A pessoa jurídica trabalha com o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica perante a Receita Federal, e cadastros complementares, como a inscrição estadual na Secretaria de Fazenda de Estado e a sua inscrição municipal para obtenção do alvará de funcionamento. A pessoa física, regra geral, ela tem uma única declaração, que é a declaração de imposto de renda da pessoa física, que ela entrega até abril de cada ano. A pessoa jurídica, ela tem N declarações que ela entrega ao longo do ano. Então, veja que as obrigações fiscais da PJ são bem maiores que a PF. A PF, basicamente, é uma vez por ano. A PJ é mensalmente. Só aqui já tem uma dúzia de declarações que a PJ tem que apresentar ou mensalmente ou anualmente para a Receita Federal. E atenção, independente se a declaração é de pessoa física ou jurídica, é de fundamental importância que ela seja feita dentro do prazo, destaca a contadora. Toda declaração tributária, a ser apresentada perante os órgãos públicos, caso não seja entregue tempestivamente no prazo determinado pelo governo, elas são cabíveis de multa por descumprimento de obrigação acessória, quer dizer, deixar de entregar no prazo. Cada declaração dessa tem um valor de multa pertinente. Então, a pessoa física, a multa até o ano passado era de R$ 159,74. Pode ser que esse ano altere. As declarações federais, como são várias, cada uma tem uma penalidade distinta, um prazo de vencimento, que geralmente é até o mês seguinte ao da entrega fora do prazo, e se entregue dentro do prazo determinado pela Receita, fora daquele prazo, então eu entreguei hoje, mês que vem eu tenho que pagar a multa. Se eu pagar até mês que vem, geralmente as multas têm redução de 50% do valor. A advogada cuiabana Inês Felski resolveu apostar em uma história sobrenatural em seu primeiro livro de ficção, intitulado Caos. Com a narrativa recheada de teorias de conspiração, a obra traz a personagem Joana, uma deputada federal que trabalha em prol da mudança no seio religioso. Em sua primeira ficção, a advogada cuiabana critica a proliferação de igrejas com o intuito de acumular recursos. A advogada Inês Felski nasceu em berço evangélico e se define como uma mulher de fé. Recentemente, ela lançou um livro intitulado Caos, onde questiona, por meio de uma história e personagens fictícios, a postura da igreja, principalmente no que se refere à responsabilidade social das denominações cristãs. E eu vim ter esta visão de dentro para, de repente, ver se a igreja está cumprindo com o papel dela com a sociedade, se ela não está deixando a desejar, porque ela lida com a prática de um direito muito importante. Inclusive, é um direito que ele veio surgir toda esta preocupação na nossa Constituição contemporânea após o Hitler, após o Tribunal de Nuremberg, que veio se pensar, poxa, mas será que toda lei é justa? E aí passou a existir os direitos fundamentais para que pessoas que pensassem diferentes, tivessem uma ideologia diferente, não fosse perseguida, não sofresse algum tipo de perseguição. Então, o direito de crença é um direito importantíssimo e é justamente esse direito que a igreja vem gerir, vem fazer a prática na coletividade. Como essa igreja está atuando? Qual é essa contraprestação dela como pessoa jurídica para os fiéis que estão ali presentes? Por conta dos questionamentos, a jovem advogada cristã tem visto a própria crença ser posta à prova. E às vezes as pessoas veem eu com este livro e pensam, que eu sou contra a igreja, que eu sou contra a Bíblia, e isso não é verdade. É justamente por eu ser a favor da igreja, eu ser a favor da Bíblia, que me preocupa em tratar esse tema. A advogada, e agora também escritora, pontua que a intenção real do livro é despertar no eleitor cristão a consciência acerca do verdadeiro papel da igreja dentro da sociedade. Quantos fiéis vão lá de chinelinho, sabe? O chinelinho já gasto, e vai lá e vai depositando esse dinheiro. Aí o que acontece? Está lá uma diretoria seleta, andando de avião, andando de jatinho. E não é assim, a igreja não é para isso. A igreja não é mercantil, não é empresarial, não é para adquirir patrimônio de poucos.
A luta definitivamente mudou a vida de Inaléia Ferreira e hoje ela estimula mulheres a se valorizarem. A atleta venceu a obesidade, a violência doméstica e tornou-se campeã mundial de Muay Thai na Tailândia, bicampeã brasileira e tri em Mato Grosso. Uma mulher de luta, uma mulher de força, uma mulher campeã, forte, determinada, que de sem terra tornou-se campeã mundial de Muay Thai na Tailândia, bicampeã brasileira e tricampeã em Mato Grosso. Inaléia Ferreira é o nome dessa mulher que, até vencer nos ringues, teve de vencer também a violência doméstica, a obesidade, o preconceito e o pior dos oponentes, seus próprios medos e inseguranças. De sorriso largo e olhar sempre enxergando à frente, Inaléia vem espalhando sua receita de vitória. Fui sem terra, já trabalhei até meus 17 anos, eu vivi na roça, roçando, carpindo, lidando com gado, com cavalo, é minha paixão. Mas eu sempre tive paixão pelo esporte. Eu nunca tive a oportunidade de praticar nenhum tipo de esporte. Eu, quando era adolescente, eu assistia o Mike Tyson com meu pai, ficava até de madrugada assistindo para ver uma luta de 10, 20 segundos, 40 segundos no máximo. O cara era muito fera e isso eu tinha muito interesse por aquilo, eu achava muito massa. Só que eu nunca tive oportunidade. Como eu disse, fui sem terra, já pedi várias... Casei muito cedo, né? Vivi um casamento abusivo durante 20 anos. E eu sofri um acidente. Além dos ferimentos provocados pelo acidente, Inaléia ainda teve que enfrentar a dor do abandono, justamente quando mais precisava de ajuda. E foi nesse momento que ela decidiu dar a volta por cima. Nesse acidente, eu descobri que eu estava sozinha no casamento, né? Além de sofrer alguns abusos psicológicos, agressões físicas também, eu descobri que eu estava sozinha para cuidar de mim, cuidar da minha própria família. Foi quando eu resolvi cuidar de mim. Falei, não, agora em vez de cuidar das pessoas, eu vou cuidar de mim. E foi onde eu encontrei o esporte. Onde eu encontrei através de uma amiga, de uma indicação de uma amiga, para que eu praticasse o Muay Thai, onde uma academia nova tinha chegado em Cuiabá. E eu fui, me apaixonei, eu pesava 100 quilos. Falei, professor, me apaixonei, eu quero saber como que eu faço para participar daquele grupo diferenciado. Ele falou assim, tem que emagrecer. Beleza? Aí onde foi uma das primeiras lutas, foi um emagrecimento. Onde eu emagreci 35 quilos em 8 meses. Com reeducação alimentar e exercício físico, eu saía da minha casa correndo, fazia meus treinos correndo e voltava correndo. E isso, em 8 meses, eu emagreci 35 quilos. E é onde veio a paixão pelo esporte, onde tudo começou. Depois de ter vencido tantas barreiras, veio talvez a pior delas, o preconceito, que a desafiava em sua condição de mulher, despertando medos e dúvidas acerca do caminho que começava a trilhar. Sem dinheiro, sem apoio da família, dos amigos e contando apenas com a confiança da única filha, Inaléia conseguiu embarcar para a Tailândia para disputar o Campeonato Mundial de Muay Thai, mas perdeu. Deus me preparou para patrocinadores particulares e eu fui para a Tailândia. Chegando na Tailândia em 2018, eu perdi. A primeira vez que eu perdi o Muay Thai foi na Tailândia, aí veio tudo na minha cabeça. Realmente as pessoas tinham razão, realmente era inútil, realmente eu não era capaz, realmente não era para mim. E eu voltei para casa decepcionada, mas eu conversando com Deus novamente com a minha filha falou para mim assim, você vai deixar? Vamos voltar lá? Eu falei, vamos voltar lá. E eu voltei lá em 2019. E hoje eu sou campeã mundial de Muay Thai na Tailândia, onde é o berço do Muay Thai, onde é o berço do esporte. Não é fácil, é difícil, mas não é impossível. A campeã mundial continua ativa e ansiosa pelo retorno às competições. Em plena pandemia, ela abriu uma academia especializada em Muay Thai e ensina mulheres a defesa pessoal e dar palestras para incentivar outras mulheres a serem protagonistas da própria história.
Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Papo com Ela. Hoje a gente discutiu aqui os impactos na saúde mental que a pandemia vem causando com esses vários picos de contaminação. E sempre é importante a gente procurar ajuda especializada, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, para que a gente consiga lidar com esses transtornos que podem aparecer. Os mais comuns são a depressão e também a ansiedade. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar toda terça-feira às 10 horas da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 2h30 da tarde. E você pode nos ajudar a fazer o programa dizendo o que você gostaria de assistir aqui no Papo. Para isso, nós temos o nosso e-mail, papocomelatbo@gmail.com, e também as nossas redes sociais. O Papo está tanto no Instagram como no Facebook. Eu aguardo a sua contribuição. Tenham todos uma excelente semana e a gente volta na semana que vem trazendo muito mais informação para você. Até lá!